Muito bem, estamos de volta com todos vocês para gravar mais um vídeo e eu estou meditando em algumas coisas e gostaria de passar para você, porque tem sido motivo de grande discussão a respeito de se deve ou não as pessoas levarem os dízimos à igreja, se as pessoas devem ou não ofertar, mas sempre estão batendo muito na tecla a respeito do dízimo. Eu gostaria de passar aquilo que está escrito na palavra de Deus, porque o que está escrito? O que está escrito é a palavra de Deus. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou nós não cremos. Se formos para nós não acreditar ou não praticar aquilo que deve ser praticado, então não haveria razão de existir a Bíblia. Deus não deixaria a Bíblia, continuaria como antes. Mas ele deixou registrado como Novo Testamento e Antigo Testamento. Antigo Testamento não quer dizer que ele não tenha valor. Novo Testamento não quer dizer que ele tenha, que ele tenha mais valor do que o Antigo, ou menos valor do que o Antigo, por ser novo. Porque geralmente as pessoas optam pelos mais novos, por terem mais condição física, mais força, a mentalidade mais atualizada, mas não funciona assim com a Bíblia. Ela não pode ser tratada desta forma, como se o Antigo Testamento fosse uma coisa passada, que já era. E Jesus falou claramente: eu não vim revogar a lei, e sim cumprir a lei. Então ele cumpriu a lei nele, Então, alguns pontos aqui da Bíblia Sagrada eu quero passar para vocês, certo? Eu quero ler primeiramente o livro de Lucas, no capítulo 20, no versículo 20. Quer dizer, essa dúvida, entre aspas, também foi levantada para Jesus quando algumas pessoas que se fizeram passar por justas quiseram pegar Jesus em alguma infração, algum erro, para poder lançá-lo na prisão, para levá-lo às autoridades. Então diz assim, a questão do tributo. E observando, mandaram espias que se fingissem justos, para o apanharem em alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Então, nós vemos aqui o Senhor Jesus sendo arguido por pessoas que se fingiram justas, e afirmaram, que Jesus não considera a aparência da pessoa, quer dizer, para ele não faz diferença quem é quem, ou o grau de instrução, a posição que ela ocupa, a cor, enfim, a religiosidade. E ele prega ou ensina com verdade o caminho de Deus. Então, está aqui. Palavras das próprias pessoas que se fingiam justas, tentando pegar Jesus. Aí eles vêm com uma pergunta sutil:
é-nos lícito dar tributo a César ou não? Quer dizer, pagar tributo, imposto, né, a César ou não? Que era, né, o governante na época. Impostos, sempre existiram impostos. E muitas das vezes impostos injustos. Sempre, na maioria das vezes. Então eles fazem essa pergunta: é-nos lícito dar tributo a César ou não? E, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Por que me experimentais? Por que me tentais? Jesus já deu logo uma indireta, já deu logo uma direta para ele. Por que vocês estão me tentando? Então, ele disse: mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? De quem tem a imagem e a inscrição daquela moeda? E respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Então, isso tem que acabar, isso tem que parar, isso tem que se calar, as pessoas têm que se calar. As pessoas continuam, sabe, cometendo os mesmos erros espirituais. Observe que Jesus aqui, ele está falando, ele está respondendo uma pergunta, e ele fala a verdade. E ele, aproveitando isso, aproveitando essa pergunta, é para nos trazer, sabe, uma definição dos dias de hoje. Porque muitos defendem que não se deve dar o dízimo nos dias de hoje, porque era para o povo de Israel daquela época. Ora, vamos pensar um pouco, então, tudo que foi feito ou falado a respeito de Jesus também foi para aquele povo. Então, tudo que foi falado, desde os profetas, desde Moisés até os profetas, a respeito de Jesus, então também foi falado só para aquela época. E nós entendemos, nós vemos aqui claramente, lendo espiritualmente as colocações do Senhor Jesus. Dai, pois, a César, dai, pois, ao homem, ao governo, o que é do governo, o que é de direito do governo para poder manter a nação, porque sem recursos não tem como manter uma nação. Então tem que se pagar o imposto, o tributo. Da mesma forma, caros amigos, não tem como se manter a obra de Deus, a casa de Deus, a obra de Deus sem mantimentos que vêm dos dízimos. Porque o dízimo é uma coisa certa, sabe? É uma coisa certa. Ele funciona como um tributo. Jesus faz esse paralelo. Como que vai se pagar o aluguel de uma igreja, a luz, sem o dinheiro nos dias de hoje? Porque muitos também defendem, porque não está falando de dinheiro. Não, ele está falando agora de dinheiro, de sustentabilidade. Sabe, embora ele não falasse com todas as letras, mas, poxa, nós temos que ler a palavra de Deus no Espírito. Imagina se ele fosse detalhar tudo o que ele quisesse dizer. Não haveria um livro que comportasse, né, o que ele quer dizer. Aí cabe a nós meditarmos e buscarmos entender espiritualmente, e também na base do, sabe, como é que eu posso colocar para você? Não é do sentimento, mas da consideração, ou da consciência. Como que se vai manter uma igreja, as portas abertas? Porque muitos falam assim, não precisa de uma igreja, você pode fazer um culto, reunir as pessoas, tá bom, ainda que seja assim, ali vai ter um custo. Mas
sabe, é necessário sim ter uma igreja, porque as pessoas querem adorar a Deus, querem um lugar para cultuar a Deus, para louvar a Deus, para glorificar a Deus. Isso aí não é pecado, não é errado. Errado é o que se fazem com os dízimos levados a essas igrejas e ofertas, que não se mantém a igreja, e a igreja é o povo. E nós vemos muitas das vezes as pessoas dentro das igrejas passando por momentos dificílimos sem necessidade, porque dízimos e ofertas é para isso também. Aí vem a palavra, né, do dízimo lá, que a gente sempre procura ler em Malaquias, sempre fala isso, volta e meia, né? Falamos de Malaquias 3, 10, mas também está escrito, né? Malaquias, eu comecei a ler Malaquias 3, versículo 7 em diante, não devemos roubar o Senhor. E aqui está claro, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, tornai-vos, se voltais, se volta também para esse lado. Por que não? O homem quer tudo para ele. Parece que, sabe, continua as pessoas avarentas. Eu sei que tirar 10% de um salário, eu sei que aparentemente pesa, mas não pesa, porque o que está escrito? O que Deus promete? Aí é que está. O que Deus promete? Então, ele fala assim, ó, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardai. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aí as pessoas perguntam, como sempre, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? O homem, a palavra homem já está dizendo homem. O homem é em Israel, é em Jerusalém, no Irã, no Brasil, na Rússia, na Itália ou não. Em cada país, em cada lugar tem um homem. Roubará o homem a Deus? Ele não especifica aqui a nação. Ele está falando, roubará o homem a Deus? Ele está falando isso aí. Está falando que o homem também deve se voltar para Deus com relação a aquilo que ele ganha, aquilo que ele luta, o suor do seu rosto, que antigamente era na lavoura, era no campo, era na caça. Hoje em dia mudou, não é assim. As coisas mudam, as coisas evoluem. Estamos em 2019. Então, ele continua dizendo, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estou aqui com a Bíblia agora, aquela fiel, e também li há pouco a atualizada, revista e atualizada, é a mesma expressão. Aí ele fala, trazei, com maldição, versículo, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Tá, você está ouvindo essa palavra aonde? Aqui no Brasil. Mas outros ouvem lá, sabe, na Itália, em Portugal. Você está ouvindo agora, de repente, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, não sei aonde essa palavra vai chegar, mas você está ouvindo aonde? Então, quando ele fala com maldição suas amaldiçoadas, é porque o mal está aí atuando. E só há um meio desse mal parar, desse mal, sabe, cessar, ser repreendido, impedido de agir. Então, não é que ele amaldiçoou, Deus não amaldiçoou, porque vivemos na graça. Mas o mal está aí, ou não está aí? Tá bom, estamos na graça, mas o mal não está por aí? As pessoas não vivem sofrendo por causa do mal? Então, e nós sofremos também, nós pegamos essas faíscas, nós pegamos as rebarbas, porque estamos vivendo nesse mundo, o sol nasce para todo mundo. Agora, o mal não entra na nossa vida espiritual, não vai tocar na minha alma, ou na alma de alguém, dependendo se ela quer Jesus ou não. Então,
ele fala aqui, com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Ele dá o antídoto: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por vossa causa repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. É um assunto muito extenso. Eu já estou com 15 minutos de vídeo gravado e não consegui falar tudo ainda. Acho que eu vou precisar fazer outros vídeos, mas observe que Deus está falando aqui claramente. Quando ele fala aqui, trazer todos os dias na casa do tesouro, o maior tesouro sou eu, o maior tesouro são as pessoas que se salvam, o maior tesouro são as pessoas que estão perdidas, que para estarem nesta casa é preciso que a palavra dele seja pregada. Quantas são as pessoas que estão por aí perdidas agora, sabe, como ovelhas feridas errantes, porque não tem um lugar, sabe, que lhes atenda às necessidades. Quantos? Porque você vai em uma, é isso, é doutrina disso, doutrina daquilo. Você vai em outra, é petição de dinheiro. Você vai em outra, é só louvor. Você vai em outra, e isso. Quer dizer, as pessoas não param ali, na hora que estão fazendo a reunião, ou o culto, ou a ação de graça, sei lá o que for, não prestam atenção o que as pessoas estão fazendo ali dentro da casa do tesouro, que é a igreja, que é a casa de Deus, para que haja mantimento. E essa casa do tesouro também diz respeito às pessoas, para que não haja pobre. Está escrito no vosso meio, está escrito. Não era para existir pessoas pobres no nosso meio, não era para existir pessoas gemendo, pessoas que eu estou falando dentro das igrejas. Isso é uma vergonha para as lideranças. Isso é uma vergonha para os líderes que levam a palavra de Deus ou procuram propagar a palavra de Deus e recebem os dízimos e ofertas em grandes quantidades e não estão olhando para dentro da sua casa, o maior tesouro, que são as pessoas que estão por aí gemendo, sofrendo, sem necessidade. Então, ele fala aqui claramente, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, dai ao governo o que é do governo, paga tributo para eles lá, tem que pagar mesmo, porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, como é que o Rio de Janeiro está? Está um caos, está uma vergonha, porque os governantes recolheram os tributos e roubaram, não assistiram o povo. Hoje em dia, as igrejas, no modo geral, recolhem os dízimos, que é tipo como se fosse um tributo a Deus. Fosse um tributo a Deus. Então, o dízimo é uma coisa certa, uma coisa que não falha. A pessoa recebe o salário durante um mês e vai tirar a 10ª parte e leva ali na igreja. Então, muitos recebem esse dízimo, essas ofertas que recebem grandes somas, e fazem o quê para as pessoas? Fazem muitas vezes para o templo, alvenaria, constroem coisas espetaculares. Imagina se pegasse toda aquela fortuna que é investida em templos, mega templos, e, sabe, repartisse com as pessoas de dentro da igreja, que estão desempregadas, falidas, quebrando, doentes, precisando de um recurso, e não tem. E não é porque elas são relaxadas ou não gostam de trabalhar, não. É porque realmente as pessoas passam por isso. E quem é que teria que suprir as necessidades ou manter a igreja? Quem é a igreja? Não está escrito que nós somos a igreja de Cristo? Quer dizer, nós somos o templo de Deus. Quem tem que ser? São as pessoas. Então, aqui é claro. Então, tem que se levar o dízimo, sim. Como é que faz a obra de Deus sem o dízimo, sem a oferta? Impossível. Ou até faz, mas... E o
tempo vai passando, e como é que nós podemos alcançar milhões de pessoas? Jesus tem que voltar logo, meu Deus. Jesus tem que voltar logo, mas como é que ele volta? Se a palavra de Deus continua sendo atrasada por muitos líderes religiosos, desafeiçoados, cruéis, que não estão pensando no bem maior, que são as pessoas, as almas. E eles vão pagar caro por isso. Então, o dízimo, a oferta, é para ser levado em qualquer nação. Onde você está ouvindo a palavra de Deus? A palavra de Deus chegou ali, então, chegou ali, então ela tem que ser propagada para ali também. E como é que chegou? Chegou do nada? Não, não chegou de graça. Alguém pagou alguma coisa. Alguém separou o dízimo, alguém separou a oferta, levou lá e custeou esse levar dessa palavra de Deus até você. Então não sejamos avarentos. Aí vem aqui a crença. Cadê a fé? Cadê a fé que as pessoas falam? Não, eu tenho fé, eu arrebento. Cadê a fé? Ele diz aqui, se a pessoa separar o dízimo direitinho, levar na casa do tesouro para que haja mantimento, faça prova dele. Ele está dizendo, ó, não vou deixar faltar nada. Pelo contrário, ao invés de faltar, está dizendo aqui que não haverá espaço para você recolher o que você vai ganhar, o que você vai ter. Veja que Deus se compromete em ser provado, experimentado. Olha bem, olha só como é que o apego ao dinheiro, às pessoas, realmente é muito forte, ao ponto de Deus, por amor às pessoas, se sujeitar e dizer, me experimenta então. Jesus pergunta lá, por que me tentais, né? E Deus fala, me experimenta. Experimenta, se a minha palavra não é verdadeira, leva lá o dízimo na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Ele é exército da onde? Só de Israel? Essa palavra é para quem? Só para o povo de Israel? Então toda a palavra de Deus então foi só para o povo de Israel. Então eu não tenho salvação, as pessoas do Brasil não têm salvação, ninguém tem salvação, porque é só para o povo de Israel. A graça de Deus é para o povo de Israel e para aqueles que ouvirem essa palavra, crerem, receberem Jesus Cristo como seu Salvador de suas almas, se arrependerem de seus pecados. Como prova disso, como querendo ter uma nova vida, se batizam nas águas, sepultar a velha criatura, o velho homem, e começar uma vida nova com Deus, sem praticar as obras passadas, que ela sabe que tem que abrir mão disso. Aí ela terá, não só aqui na terra, mas um tesouro no céu, como Jesus respondeu ao jovem rico, que era apegado ao dinheiro. E quantos hoje são apegados ao dinheiro, que às vezes se negam em separar 10%, é o dízimo. Ah, você ganha R$1.000, vai tirar 100, realmente, aparentemente pesa, mas Jesus está garantindo que não vai deixar faltar. Que com esses 900 que ficou aí, que já vem mais imposto, o que sobrou 800, ele vai, dentro disso aí, ele vai multiplicar, não sei como, mas ele vai multiplicar. Então, vamos parar com isso. Você ama a Deus ou não, então faça o dízimo por amor. Amor a quem? A Deus, as pessoas. Agora, se os líderes religiosos vão agir, infelizmente, de uma forma infeliz e cruel, aí é problema deles com Deus. Minha parte, a parte da ovelha, a parte de quem quer que creia, é fazer a vontade de Deus. Então o dízimo, a oferta deve ser levado à casa de Deus. Não continuemos a agir como loucos, não continuemos a agir como pessoas apegadas ao dinheiro, apegadas às coisas. Ele está prometendo aqui. Às vezes falta coragem nas pessoas. Falta para elas, poxa, eu vou separar R$600, poxa, mas eu tenho... Aí falta fé, aí falta confiança, confia. Separa o dízimo, leva a casa, mas aí eles vão roubar, então. Separe esse dízimo então e ajude uma pessoa, mas apresente a Deus antes. Você não tem um lugar que você confie, que você acredite que está fazendo uma coisa direitinho, justa, como Deus quer, então tá bom, o que você faz? Separa o dízimo, apresenta a Deus e ajuda uma pessoa a sofrer. De repente um familiar seu está aí desempregado,
Um familiar seu está aí passando fome, e você pega R$600 de dízimo e leva numa instituição que vai usar só para eles. Pega isso, você faz uma compra boa, leva na casa dele, você vai ver como é que você vai ajudar, você vai se sentir muito mais leve, muito mais feliz. E quando você encontrar um lugar que realmente faça exatamente como está escrito, que os líderes recebam os dízimos e ofertas direitinho, e vão receber grande soma, porque Deus abençoa, Deus é quem faz as bênçãos sem medida acontecerem. É Ele que faz. Então, pega esses dízimos, pega esses dízimos e vai lá, e é claro, mantém a igreja, os aluguéis pagos, tudo certinho, mas quando vê um irmão lá sofrendo, ele vai lá, ele pode, sim, senhor, fazer isso, vai lá e supre a necessidade daquele irmão, daquele membro, daquele obreiro, daquela obreira que é fiel, que dá a vida, que muitas das vezes mata e morre pela instituição e não são valorizados como tal. Isso me revolta, e foi essa a razão que eu saí de onde eu estava. Essa foi a razão que eu saí de onde eu estava, porque é um absurdo recolher tantos dízimos e ofertas e o povo dentro da igreja passando necessidade. Você não está nessa situação? Veja aí. E não era para você estar. Porque quanto mais as pessoas levam dízimos e ofertas, mais os dízimos e ofertas aumentam, multiplicam, porque a palavra de Deus é o multiplicador. Então, eu queria deixar esse registro para você, tá bom? Eu li primeiramente Lucas 20, 19, e depois eu peguei Malaquias 3, versículo 7 em diante. Toda esta nação, vamos parar com isso, façamos o dízimo e oferta, aí sim, por amor, por fidelidade, por confiar em Deus. Não, eu não posso não, mas eu vou separar, porque Deus não vai deixar faltar, vai multiplicar na minha vida, e vai mesmo. Falta da gente coragem para fazer o que Deus mandou. Faça isso, tenha coragem de acreditar na palavra de Deus, como está escrito. A palavra de Deus, repito, é a Bíblia toda, Novo e Antigo Testamento. Se essa palavra foi só para o povo de Israel da época, então milagre hoje não existe. Foi só para o povo de Israel, não é? Então a cura não é para hoje, não é para mim, não é para você. A salvação espiritual também não é para mim, não é para você, não é para ninguém. É só para o povo de Israel. Não, meu amigo. A salvação é para todos que creem no nome de Jesus. Tá certo? Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu queria ter mais tempo para falar, mas já falei 28 minutos. É um assunto tão, não vou dizer polêmico, mas causa tantas discussões desnecessárias. O Senhor falou claramente, e as pessoas, mais uma vez, apegadas ao dinheiro, apegadas às coisas, ficam nessa conversa, nessas até mesmo discussões que não era para ver, Senhor. O dízimo, tanto o dízimo quanto a oferta, é para ser levado à tua casa pelo dizimista, pelo ofertante, em amor a Deus, em amor às pessoas, por amor. Jesus se sacrificou, 100%. Por que eu não posso me sacrificar 10% hoje? Tirar uma oferta é um sacrifício? Pois bem, mas o Senhor promete não deixar faltar, e pelo contrário, retribuir multiplicadamente, fazer com que o que a pessoa venha ganhar, venha sobrar, de não haver lugar para recolher. Foi o Senhor que falou para o povo de Israel e falou para quem ouvir essa palavra. Então, meu Deus, aonde quer que essa palavra chegue, venha trazer luz para os pensamentos, luz espiritual, corações quebrantados, corações amorosos a Deus acima de tudo, mas também ao próximo, às pessoas.
Hoje vivemos esse caos aqui em muitas cidades do Brasil, por causa desses infelizes que roubam os tributos que o povo paga, e paga caro. Não era para o nosso país estar do jeito que está. Não é para o povo das igrejas, de dentro das igrejas, estarem passando necessidade como muitos passam. Porque muitos líderes religiosos, que se dizem justos ou homens de Deus, não olham, meu Pai. A ovelha está ali sofrendo, chorando, gemendo, e ninguém, meu Pai, ninguém para chegar ali. O que está acontecendo com você? E a pessoa fala: olha, minha luz foi cortada, olha, o meu gás acabou, olha, eu estou desempregado, não consegui pagar o aluguel, olha, minha família precisa comer, não tenho um litro de leite para dar para minha filha. E são membros da igreja, que quando estavam empregadas, estavam ali devolvendo dízimo, por alguma coisa, algum motivo ou outro, estão passando por uma necessidade. Aí entra a contradição, né? Deus não vai deixar faltar, mas nós somos falhos, nós erramos muitas das vezes, nós falhamos muitas das vezes. E muitas das vezes as coisas acontecem para realmente nos provar, para realmente nos despertar e não nos deixar acomodados. Porque quando está tudo muito bem, estamos acomodados, nos acomodamos, esquecemos-nos de Deus. Então, meu Senhor, toca nessas pessoas, toca, Senhor, toca em todas as pessoas que estão agora ouvindo essa oração e ouviram essa mensagem, em nome de Jesus, meu Pai. Ó Espírito Santo, visita as pessoas nos hospitais, sabe? Visita as pessoas nos hospitais que estão entre a vida e a morte, gemendo. Os familiares que estão lá nos hospitais com eles, que também estão sofrendo. Visita. Se há, meu Pai, a cura para essas pessoas, cura. Se não é para cura, se realmente é para a morte, porque chegou a hora, não permita que a alma dessas pessoas vá para o inferno, que o diabo leve essas almas para o inferno, Senhor. Visita os presídios. Tem muitos ali, Senhor, que estão ali porque nunca ouviram uma palavra, nunca ouviram uma mensagem, e quando estiveram dentro de uma instituição, não foram levados a Jesus Cristo realmente, foram levados a fazer muitas coisas, menos crer no Senhor Jesus, e hoje estão até lá, cumprindo pena, mas querem uma nova chance. Outros estão ali, e nunca tiveram chance, nunca tiveram oportunidade, nascer dentro do tráfico. Salva essas pessoas. Se elas não tiverem salvação, Senhor, não permita que elas continuem fazendo mal para os outros. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu oro pelos trabalhadores de aplicativos, motoristas de aplicativos. Eu oro pelos que trabalham na 99, na Uber, na Cabify, tantas outras, os taxistas. Porque essa profissão é perigosa, Senhor. E é só o Senhor para guardar. É só o Senhor para livrar-nos do homem mau, nas noites, nas madrugadas. Faça isso, meu Deus. Seja ele espírita, católico, seja ele quem for, não interessa, não importa, são almas que não merecem perder suas vidas brutalmente. Em nome de Jesus, meu Pai, toma todos em tuas mãos, toma todos os trabalhadores em tuas mãos, toma todos eles, toma o nosso país em tuas mãos, essa baderna que está o Brasil, Senhor. Acaba, meu Pai, acaba com os movimentos contrários àquilo que será bom para o país. Acaba com esses movimentos, dê um basta, só o Senhor para dar um basta, só o Senhor para descer fogo, sabe, fogo, e acabar, exterminar com os malfeitores. Faz isso, meu Pai, porque se não tem jeito, não tem jeito, mas se tem jeito, estenda a tua mão e faz
o teu jeito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, chegamos ao momento final da nossa reflexão. Jesus te ama. Ele morreu na cruz para te salvar. Jesus Cristo morreu na cruz penosamente, por amor a mim, por amor a você, seja lá quem você for. Arrependa-te dos seus pecados. Dê um basta, não seja de esquerda ou de direita, seja pela justiça. Seja pela justiça. Jesus não era da direita nem da esquerda, ele era justo. E a justiça é o centro do equilíbrio. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Arrependa-te dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Se batize nas águas para arrependimento e seja uma nova pessoa, não uma nova criatura, que quando há arrependimento deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. Tá bom? Um forte abraço. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.